Paz seja convosco. Eu sou a Júlia. E eu sou o Caio. E nós somos o grupo Conexão Jovem da IE. Que polvilho! E hoje nós vamos falar trabalhe enquanto eles dormem. O que você acha, Caio? Sabe o que eu faço? Enquanto eles estão trabalhando, eu durmo. Então você está errado. Você está condenado a uma vida sem performance, sem coach, sem Pablo Marçal. Durma enquanto eles trabalham, e enquanto eles trabalham, durma, beleza? Você falou a mesma coisa, mano, 2 vezes. Foi? Hoje é pouco o versículo, porque acho que ele já estava cansado, né? Só faltam 2 episódios, gente. O que vocês acharam? Deixa nos comentários aí. Então vamos dividir 5 e 5, vai. Eu começo. Pode ser. Eclesiastes 11. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. No lugar em que cair, ficará. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Amém. Amém. Então ele falou de várias coisas em 10 versículos, né? Eu acho que ele falou uns 5 temas assim. Acho que ele já tá começando a resumir tudo, né? Sim. E aí no 12 ele vai fazer o resumo completo. E a gente começa falando sobre o pão. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. O que ele quer dizer? O nosso pão é o nosso alimento, o que a gente ganha. O que eu tô entendendo que ele tá falando aqui é que a gente tem que trabalhar. E, assim, tudo que a gente fizer, a gente vai ter uma recompensa. Todo o nosso plantio vai ter uma colheita. E aí você fala, mas eu não tô plantando nada, então você vai colher vento. Como que é? Os caras falam, quem planta vento, colhe tempestade. Você já viu o meme daquela mulher que fala assim, acalma o seu coração, diabo, eu sou a tempestade, já viu? Não, nunca vi. Mano, você já viu sim? Oxe, quem que é essa mulher? Eu vou mandar o... Será que eu posso colocar aqui? Eu não sei. A imagem? O meme todo. Se não for nada vulgar. Não é nada vulgar, é só ela se achando mesmo. Mas eu acho que essa fala, não sei se é muito verdade não, né? Porque quem planta vento, nem tempestade eu acho que colhe, né? Sim. Ou, na verdade, tempestade, o que seria tempestade? Eu acho que colocando aí a água batendo na bunda, né? Porque se você não arrumar emprego, ficar encostado, acomodado, você vai ficar velho e não vai ter nada, né? Você não vai ter dinheiro, vai estar dependendo de alguém, provavelmente, e vai estar sem saber o que fazer, não vai conseguir arrumar um emprego fácil, né? Porque muito da nossa sociedade exige que a gente tenha um currículo, um histórico, a gente esteja preparado numa idade já bem jovem, né? Para quando a gente for adulto ou mais velho, numa idade mais avançada, a gente já tá feito. Só que se você não faz isso quando é jovem, é bem mais difícil para você fazer quando você tá numa idade avançada, né? Uhum. Porque envolve vários sentimentos, né? A pessoa que é mais velha, ela espera, na verdade, ela acha que ela deveria estar em um nível que ela não tá. E aí ela vai ter que enfrentar meio que uma vergonha e também uma dificuldade, porque quando você é novo, o seu corpo, a sua mente trabalha um pouco mais rápido, que nem ensinar coisa pra criança, a criança absorve fácil, principalmente palavrão. Nossa, você fala um palavrão, a criança não para de repetir o palavrão. Aí, se você fala com uma pessoa mais velha, ela já tem várias coisas armazenadas na mente dela, então
para colocar coisas novas, não é impossível de forma nenhuma, mas vai exigir um grande esforço, além de todas as responsabilidades que ela já tem no dia dela, né? Se ela for mãe, se ela for pai, se for cuidar de alguém, essas coisas, né? Isso é verdade. E à medida do que a gente constrói também, ele está falando aí do pão, né? Vamos supor então que a gente, beleza, a gente tem nosso ganha-pão, estamos vivendo aí chega aqui no 2. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Será que ele está falando sobre a gente realmente ter essa empatia, ou sobre a gente ter aliados, ou sobre, tipo, não vale a pena você guardar tudo para você porque o mundo pode acabar amanhã? O que que você acha? Eu entendo também que ele tá falando sobre aliados, porque que tem um cara, né, na Bíblia que fala que ele construiu um grande armazém para guardar tudo que ele tinha plantado. E aí, quando ele viu que estava cheio, ele foi e falou: Uau, agora eu tive uma grandíssima ideia, vou abrir outro armazém para eu guardar mais coisas ainda. E aí, quando chega um momento que aquele homem. Eu acho que durante o desafio de Eclesiastes já teve, né, que mais vale dois do que um, porque quando um está cansado, o outro pode ajudá-lo a levantar-se, machucado, alguma coisa assim, né? Se a Uhum. gente nunca ajuda ninguém, se a gente nunca é legal com ninguém, quando a gente precisar de ajuda, a gente talvez não tenha. Porque, assim, a pessoa prioriza tanto o bem-estar dela mesma, o trabalho dela, as coisas dela, que quando ela chegar e precisar de uma pessoa, porque o trabalho, ele olha na sua cara e fala: você está demitido, se vira. Depois de 50 anos que você se dedica a uma empresa, muitas pessoas passaram por isso, né? É demitida com muito obrigado e tudo que ela deixou de plantar com as pessoas ao redor dela, ela colhe. Que quem observa o vento não plantará, quem olha as nuvens não colherá. Às vezes você plantou tanto em uma área da sua vida que a outra você ficou em deficiência. E aí, quando você precisa daquelas coisas, você não tem mais. E também são com pessoas certas, né? Pessoas que realmente precisam e... Porque, por exemplo, você está 50 anos na empresa, não tem como você não me dizer também que você não ajudou alguém lá, mas, sei lá, e essas pessoas, no momento que você for demitido, meu, você saiu da família, você saiu da tribo, você saiu da empresa. Muito provavelmente na semana que vem todo mundo já até te esqueceu. Quando alguém é demitido na empresa, meio que parece um velório, né? Parece que até mencionar o nome da pessoa é proibido, fica um clima terrível, né? E é meio assim, né? É meio triste. Mas tem que parar para pensar também se você está ajudando as pessoas com uma boa intenção ou se é com a intenção de ter alguma coisa em troca. Porque se for com a intenção de ter alguma coisa em troca, você muito provavelmente não vai ter também. Uhum. E essa ideia de ter aliados e ajudar as pessoas é porque a gente principalmente não consegue comer 20 pratos num dia também, né? Que realmente foi mencionado já em alguns capítulos anteriores. Sim, e aí, então aí você fala, ué, se eu não posso ajudar as pessoas esperando algo em troca, então por que que eu vou ajudar? Porque a gente trabalha na nossa vida através de princípios. Se a gente segue o princípio da honra, o princípio da obediência a Deus, o princípio da verdade, da honestidade, quem vai nos recompensar vai ser Deus. Então, eu abençoo as pessoas e mesmo que essas pessoas ao meu redor tenham sido ingratas comigo, Deus vai dar um jeito de eu receber a recompensa por aquele trabalho que eu fiz, ou por aquela honra que eu dediquei a ele, porque Deus ele não é mentiroso e não fica devendo nada a ninguém. Não é porque eu não recebi de uma fonte que eu não vou receber de outra. Até por isso ele fala aqui, né? Plante de manhã a sua semente e ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, porque você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá. Pode ser que uma semente que você está plantando, que você nem espera que ela vai frutificar, seja a que frutifique. E a outra que você plantou, às vezes trouxe uma evolução pessoal para você, mas não deu o retorno que você esperava. Por isso que a gente não pode fazer só uma coisa e confiar só em uma coisa, porque pode ser que aquilo não deu o retorno esperado. Uhum. Que nem por que que ele fala duas sementes e que nunca é garantido que uma semente vai dar o fruto, vai crescer, né? Porque muita gente acha que quando você, beleza, terminou a escola,
terminou, sei lá, a faculdade e arrumou um emprego. Acabou. E só foca nisso. Mas aí você é demitido lá com 50 anos, 60 anos, e todo mundo sabe que é difícil arrumar emprego nessa faixa, né? Se você não plantou outra semente, a partir dali você vai entrar em declínio, né? Talvez isso gere um problema dos grandes. E, tipo, arrumar um emprego e terminar as faculdades, as escolas, é uma coisa que parece ser tão garantida, né? Pelo menos nessa forma dessa nossa sociedade, né? Mas às vezes não é também. Às vezes é só um caminho popular, né? É difícil. Nada é garantido, né? Eu tô lendo um livro agora muito legal que chama Lógica do Cisne Negro. E ele fala que as pessoas sempre esperam que vai acontecer alguma coisa repetida do que aconteceu já na história, só que acontece uma coisa totalmente surpreendente que muda todo o fluxo da situação, que nem a pandemia. Ninguém esperava, gente, que ia acontecer a pandemia. E a pandemia mudou a perspectiva das pessoas sobre muitas coisas. A evolução digital, assim, fez assim, porque as pessoas não compravam online do jeito que compra agora, não produzia conteúdo do jeito que faz agora. Então, ninguém estava esperando que ia acontecer uma coisa assim, mas aconteceu. E não quer dizer que fez uma grande mudança em como a sociedade se comporta. Não, a gente só se adaptou, né? Mas quem esperava que ia acontecer uma coisa assim? Às vezes você está plantando e você não tem consciência do que aquilo pode se tornar, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, e Deus sabe. Por isso que a gente precisa muito confiar no Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe tudo o que vai acontecer. Se você for dirigido por ele vai te mostrar aonde você deve plantar. E aí, porque ele sabe aonde vai haver recompensa. Agora, se eu confio no meu próprio entendimento, se o Caio fala, não, eu sou skatista, eu sei o que eu tô fazendo. E aí ele só anda de skate o tempo todo e não ouve a voz do Espírito Santo, tinha uma coisa pra ele num outro lugar que ele sabe fazer uma habilidade. Mas ele confiou tanto no entendimento dele no skate que ele acabou perdendo aquilo, entendeu? Foi, aí o que acontece? Uma vez eu tava falando com um cara que ele cuida de uma pista de skate, né? Aí ele falou, meu, tem que andar muito de skate. Já vi vários caras que andam andava muito, né, de skate. Só que o que que aconteceu? Só andava de skate, né? Aí a idade foi passando e a habilidade dos caras automaticamente foi caindo junto, né? Aí o que que esse cara da pista de skate falou? Ele tava cuidando lá da pista, né? Ele falou, não, mano, não tem como sobreviver o cara que anda de skate aqui no Brasil se ele não tiver lá no canto ou em algum lugar apertando o parafuso de Ralph, né? Que é aquelas rampas lá de madeira, ou seja, o cara tem que estar trabalhando, não só sendo skatista. E também apertando o parafuso, o que ele quis dizer, não é um trabalho assim, tipo, Uau, parabéns, você apertou o o parafuso. cara não é um empresário, o cara não é um trabalho, diga-se assim, de peão, né? Então, resumindo, teve que dar um jeito. E, e isso é uma coisa, dava para prever, dava para tomar outros caminhos, mas também a gente nunca vai ter certeza, que nem ela estava falando, das obras de Deus, né? Não tem como a gente, no nosso entendimento humano limitado, entender como que funciona a mente e o processo de Deus, porque a gente normalmente nunca vai saber o que ele está fazendo. Às vezes acontece uma tragédia, mas a gente não tem ideia que essa tragédia, se a gente conseguir passar por ela, vai ser para que a gente consiga atingir a nossa melhor versão ou que a gente consiga evoluir em certos pontos, né? E uma coisa que eu acredito também que acontece é que Deus permite que certas coisas aconteçam com a gente porque são para acontecer com a gente, porque a gente tem capacidade para aguentar elas e tem que passar nessas fases para a gente poder atingir um novo patamar a cada dia. E faz parte do processo, e também faz parte do processo a gente não entender nada. É impossível você compreender o Senhor, compreender o que ele faz. E isso também está escrito aqui. Por mais. Ah, não. Calma aí. Ah, eu acho que é no próximo capítulo que tá falando isso. Mas uma coisa que eu achei interessante também foi ele falar que jovem, siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Aí você fala, uau, aí agora sim, hein? Mas aí ele conclui, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. E ele prova não somente as atitudes, mas também as intenções. Então, por que que eu tô fazendo certas coisas? Ele fala, siga o seu coração. Porque o seu coração, ele tá sendo movido pelo quê? Por desejo de reconhecimento? Por
desejo de dinheiro, por desejo de fama, porque você quer agradar o Senhor, porque você quer cuidar do seu pai, por que que você está sendo movido para certas atitudes? Saiba que Deus o trará a julgamento, porque Ele conhece todas as coisas. E afaste do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. E mesmo que eu tome todas essas atitudes achando que eu tô arrasando, eu preciso saber que tudo isso é passageiro. E eu vou crescer e envelhecer, e o meu vigor vai passar, e o que eu fiz? E como eu vou viver a minha velhice? Tem que pensar nisso. Mas não perca a felicidade nem a esperança, porque um pouco antes aqui ele fala também: a luz é agradável e é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas. Opa, eu tava falando de coisa boa, mas aí já chegou nas trevas de novo. Pois serão muitos. Pois serão muitos. Então terão muitos dias de trevas e tudo o que está para vir não faz sentido. E se a gente ficar vivendo a vida em função do questionamento, O questionamento. tipo, só em função, não é que não tem que questionar, né? Se a gente viver só para questionar, a gente não vai viver. A gente tem que parar, olhar o sol, tomar um sol e desfrutar da nossa vida, gente. É mesmo. Viver nossa juventude, viver todas as fases da nossa vida. Mano, não teve um capítulo que o cara não falou de desfrutar, mano. Meu, tem que desfrutar. Se a gente não entendeu que tem que desfrutar, a gente é muito burro, mano. Vocês não estão entendendo que isso aqui é a Bíblia tem um livro inteiro de um rei dedicando a escrita, falando pra gente, vai desfrutar. Use suas roupas de festa todo dia. E se unja com óleo, perfume, todos os dias. Sim. Sim. Então é tipo rock and roll, mano. É desfrute. Quem errou? Hoje eu ouvi um cara falando, acho que foi o Fallen, eu tava vendo um vídeo do Fallen, que é um pro player de CS, né? Aí ele falou assim, às vezes não são nos frascos mais bonitos que estão os melhores perfumes. Eu não sei se isso tem a ver assim, mas é porque falou de perfume eu lembrei, né? Acho que alguém precisava ouvir isso. E pensando também nessa parte da ansiedade, ó, afaste do coração a ansiedade. Por quê? Eu comecei, esse desafio ele impactou bastante na minha vida, porque eu percebi que eu não desfrutava da vida. Eu sempre tinha um objetivo, alcançava, bora pro próximo. E aí eu acabava desvalorizando as minhas conquistas, porque quando eu chegava lá, eu não queria nem saber de desfrutar, eu só queria o próximo passo, o próximo passo. E pra quê? Eu nem sei, porque ele fala, afaste do coração a ansiedade, porque a gente tem um desejo de saber o que vai acontecer, o que eu vou ser, qual é o meu propósito, para que eu nasci, o que tá acontecendo. E eu não consigo viver um dia de cada vez, não consigo acordar, tomar um café, não consigo ir para trabalhar normal sem pensar no que vai acontecer, no que vai ser. E isso é desesperador, isso impede a gente de desfrutar a vida. E ele colocou uma importância grande na juventude, né? Porque a ansiedade na juventude, que tá falando sobre o vigor e até a nossa beleza, né? De ser jovem, quem não é belo quando é jovem, né? É mesmo? Isso vai acabar. E se você só ficar pensando no futuro enquanto você está vivendo a melhor fase da sua vida, nem importa se você já nem é jovem mais. Se bem que a gente está na geração ageless. O que é a geração ageless? Caio fala isso toda hora. Não importa a nossa idade. Hoje em dia, você pode ter 70 anos e fazer crossfit, e ser feliz, começar uma faculdade. É óbvio que ainda sobrou um monte de resquício de preconceito na sociedade, mas isso não te impede de você fazer o que você quiser e de ser feliz. Tinha uma coisa que você estava falando, eu lembrei agora. Que você falou que entrou a pandemia do nada, né? Que ninguém espera, vem uma coisa assim, que é o efeito do cisne negro. Mano, pandemia é uma coisa tão da era medieval, não é? Não é estranho vir uma pandemia do nada? A peste, né, do nada. Sim. E, tipo, outra coisa que eu tava pensando, não há nada de novo sob o sol, né? Não é meio estranho colocar esse negócio do cisne negro e essa coisa do não há nada de novo sob o sol? Porque já houve pandemias, né? Uhum. E foi uma coisa da Idade Média. Qual que foi o choque? A gente não esperava que uma coisa que soa tão Idade Média fosse acontecer na nossa época, né? Sim, porque a gente achava que a nossa tecnologia era suficiente para nos proteger de qualquer tipo de ameaça sanitária, ameaça contra a nossa saúde. E aí eu pensei, essa lógica do cisne negro, como que ela funciona? Nasceu um cisne negro, do nada. E aí, como a gente explica isso? Ele estava falando que
parte muito do que a gente conhece sobre a vida. Então, eu conheço só cisnes brancos. Para mim, um cisne é branco. Só que quando nasce um cisne negro, aí eu tenho que explicar por que aquele cisne negro existe. E a pandemia, ou o 11 de setembro, que também é um exemplo que ele usou no livro, foram a mesma coisa. Ele falou assim, ninguém se prepara para o nascimento de um cisne negro porque eles acreditam que somente existem cisnes brancos. Então, por que eu vou me preparar para o nascimento de um cisne negro? Por que eu vou me preparar para um 11 de setembro? E aí ele até comentou assim, se existisse alguém que criasse uma medida para impedir o 11 de setembro, o 11 de setembro nunca ia acontecer. E essa pessoa que criou essa medida, ela nunca ia ser reconhecida. Ela podia ser uma dessas pessoas que vai ser demitida com 50 anos, porque ela criou uma medida de proteção que não permitiu que o 11 de setembro acontecesse. E aí, ele fala que o reconhecimento das pessoas que preveem coisas assim é muito diferente daquelas pessoas que reparam esses cisnes negros ou esses eventos insanos que acontecem. E aí, como o Caio falou, não há nada de novo sob o sol. E o que isso tem a ver com o livro? Pelo que eu estou percebendo no livro, ele não conhece a palavra de Deus, né? Eu acho que ele é árabe, ele deve conhecer... Como que é o livro dos árabes mesmo? Torá. Não, Torá é o nosso. Nossa, foi mal. É o... Esqueci. Alcorão. Uma voz do além ajudou a gente. Ele deve conhecer o Alcorão. E tem, assim, o Alcorão tem muita sabedoria também, né? Deu pra ver que ele é um cara espiritualizado nesse livro, esse autor. E... como assim não existe nada de novo sob o sol e existem coisas que são surpreendentes? Porque, na verdade, elas não são surpreendentes. É a gente que não está preparado para elas porque a gente não tem um conhecimento pleno dos fenômenos que podem acontecer. Porque Deus sabia que existiam cisnes negros. Deus sabia que o 11 de setembro ia acontecer. Deus sabia que a pandemia ia acontecer. Mas eu, na minha limitação, não parei um minuto para perguntar para ele, Senhor, o que eu devo fazer? Qual é o próximo passo que eu devo dar? Eu pensei somente naquilo que eu já sabia. E eu não quis saber do Espírito Santo aquilo que ele poderia me oferecer. Se eu perguntasse, eu saberia que tudo isso poderia acontecer, mesmo que ele não me revelasse tão claramente, ele poderia direcionar as minhas atitudes para que eu agisse de acordo com a vontade dele e não sofresse tanto nesses eventos. Mas tá chegando lá? Sim, sim. Foi bem explicadinho, foi bem entendido. E também, já relacionando com a ansiedade, não adianta nada a gente ficar pensando no futuro, sendo que esse efeito pode acontecer e vai ser uma coisa surpreendente, né? Porque você fica tão... Não tem como você prever o futuro, você não é Deus. Sim. Aí você fica lá ruminando, acaba com o seu dia do presente, aí no futuro vem e acontece com a pandemia de 2 anos e tudo que você planejou para os próximos 3 anos nem remotamente, possivelmente, vai chegar perto de acontecer. Sim. Entendeu o que pode acontecer se você focar tanto no futuro e ser uma pessoa ansiosa? É óbvio que ansiedade é um problema, né? Que deriva de várias coisas e a gente tem que cuidar. Mas o primeiro passo é reconhecer e entender que A gente não vai conseguir controlar o futuro, porque em 20 minutos tudo pode mudar. Sim. A reflexão é com você? A reflexão é comigo hoje. E eu quero que a gente pare para pensar nos eventos que mudaram a nossa vida. Então, você vai olhar para trás e vai pensar assim, nos eventos mais impactantes que aconteceram com você. Se eles eram uma coisa que você tinha planejado para acontecer mesmo, ou se eles aconteceram sem querer. Pensa nas coisas que verdadeiramente mudaram a sua vida, se você estava preparado para elas, e como foi que elas aconteceram, o que levou elas a acontecer, e como você tem lidado com essas coisas. E o desafio de hoje, Caio? O desafio de hoje é plante uma semente. Como assim, plante uma semente? Faça uma coisa, pensa uma coisa que você guarda para você, que você quer fazer, que você tem que focar em você mesmo no futuro, que você vai trabalhar. Pensa numa coisa que pode te dar um retorno no futuro. Não fique de mãos atadas, não fique olhando a nuvem. Plante uma semente. Deu para entender? Deu, acho que deu. Plante uma semente. Plante uma semente de manhã, uma semente de tarde. Não, você tem que plantar de manhã e ver à tarde, cuidar à tarde também, né? Não ficar moscando. Ah, é verdade, não é só plantar e sair correndo, né? É. E então vamos orar?
Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por essa palavra, que o Senhor permita que a gente confie no Teu Espírito Santo para direcionar as nossas atitudes, para que a gente não fique pensando no que vai acontecer de uma forma que nos traga sofrimento, mas que a gente possa confiar em Ti, Senhor. Confiar que o Senhor vai cuidar da gente, mas muito mais ainda do que o Senhor cuida dos passarinhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, sabedoria e discernimento na nossa vida, em nome de Jesus. E agradecemos pela sua presença nesse episódio, penúltimo episódio. Só falta um, gente. E... Paz seja convosco. Nossa, e... Paz seja convosco. Você edita esse pra eu tomar banho? Sim. Senão eu vou andar fedido.